No palco transcendental do Antigo Testamento, entre as páginas empoeiradas da história bíblica, dançam seres divinos envoltos em mistério. Suas asas desdobram-se nas entrelinhas das Escrituras, deixando vestígios de sua presença celestial. Os anjos mais enigmáticos na Bíblia são os Ofanim. No Antigo Testamento, eles são mencionados 108 vezes, intervindo nas vidas de Abraão, Jacó e Moisés durante a peregrinação no deserto, totalizando 32 menções nos escritos de Moisés e no livro da lei. Estas criaturas celestiais, as hostes dos céus, são seres reais, não mitos. Têm personalidades espirituais com impacto físico. Assim como o mundo demoníaco, o angelical permanece oculto. Mesmo inatingíveis, os anjos tocam vidas, sendo incontroláveis e capazes de destruir reis, o que nos leva aos misteriosos Ofanim. O termo Ofanim, hebraico antigo para rodas, destaca-se na visão de Ezequiel. Este profeta, cujo nome significa Deus é forte ou Deus fortalece, profetizou durante o exílio babilônico. Seu ministério crucial durante tempos difíceis mostrou que Deus ainda se comunicava, mesmo em julgamentos severos. Ezequiel, no exílio, encontra os Ofanim em uma visão surpreendente. Tentar definir essas criaturas sem considerar toda a revelação é desafiador, pois Deus abre os céus diante dos olhos de Ezequiel. A descrição da visão inaugural é complexa, usando comparações para transmitir o indescritível, como o metal reluzente no meio do fogo. Nuvens tempestuosas e seres iluminados destacam-se na visão, revelando rostos humanos, leoninos, bovinos e aquilinos. Ezequiel, ao comparar com o familiar, comunica o inefável, enquanto os Ofanim permanecem misteriosos no tecido da narrativa bíblica. Ezequiel, ao descrever sua visão em Ezequiel 1, destaca seres celestiais com 4 faces, humana, leão, boi e águia, associados aos querubins. No capítulo 10, essas criaturas são explicitamente identificadas como querubins, os primeiros da hierarquia angelical após a queda de Adão e Eva. A reação de Adão ao ver esses querubins pela primeira vez permanece desconhecida, mas em Êxodo 25, Moisés recebe instruções detalhadas sobre móveis para o tabernáculo, incluindo a representação em ouro dos querubins no propiciatório. Ezequiel, em sua visão, testemunha esses querubins constantemente glorificando a Deus. Os querubins, frequentadores do trono de Deus, não se assemelham às representações artísticas tradicionais. Ezequiel descreve suas 4 faces e asas, associando-as à inteligência, força, servidão e elevação. Estas criaturas tinham a capacidade de ir para onde o Espírito os conduzisse, transmitindo a onipresença divina. Em Ezequiel 1:11-14, além das características dos querubins, uma visão de brasas ardentes entre eles é revelada. Essas brasas em movimento representam a presença divina, com os seres viventes movendo-se como raios de relâmpago. Após a visão dos querubins, Ezequiel observa rodas semelhantes às de um carro, mas distintas. Sua descrição desafia a compreensão humana, comparando-as a giroscópios que podem mover-se em qualquer direção sem virar. Ezequiel 1:15-21 detalha essas rodas brilhantes, sugerindo um elemento indescritível em sua visão. Assim, Ezequiel, mesmo no exílio, é assegurado da presença onipresente de Deus. Sua visão transcende as barreiras terrenas, oferecendo conforto aos crentes ao saberem que Deus está sempre presente, independentemente das circunstâncias. A aparência das rodas descritas por Ezequiel era como se uma estivesse dentro da outra, movendo-se em 4 direções sem virar quando os seres viventes se moviam. As bordas altas e impressionantes das rodas estavam repletas de olhos, movendo-se conforme os querubins se elevavam ou se moviam na direção do Espírito. A interação constante entre as rodas e os querubins é detalhada por Ezequiel, onde as rodas seguem os querubins para onde quer que vão. O profeta destaca o papel do Espírito de Deus manifestado na cena, evidenciando a onisciência divina pelos múltiplos olhos presentes. A visão de Ezequiel é parte de uma série reveladora, onde Deus chama o profeta para ser seu porta-voz e vigia dos exilados hebreus. Ao fornecer detalhes vívidos da visão, Ezequiel busca transmitir clareza, usando analogias para comunicar suas mensagens. As visões divinas, como essa,
orientam líderes e pessoas na direção certa. Ezequiel também descreve uma cena celestial complexa com rodas enormes, seres viventes, fogo desdobrando-se e olhos nas bordas das rodas. A imagem impressionante destaca a providência divina em ação, sempre atuante e projetando com precisão. A descrição de Ezequiel sugere uma carruagem magnífica trazendo o trono de Deus, com rodas movendo-se em qualquer direção, mas sem caos. A imagem é comparada a um rolamento de esferas, capaz de se mover sem um mecanismo de direção específico. Ezequiel 1:22-28 revela uma expansão sobre as cabeças dos seres viventes, asas estendidas, e o som poderoso de suas asas, assemelhando-se ao som de águas abundantes. Acima dessa expansão, um trono com a aparência de lápis-lazuli é ocupado por uma figura semelhante a um homem, brilhando intensamente. A glória do Senhor é descrita de maneira impressionante, levando Ezequiel a prostrar-se diante dessa visão celestial. Imagine a magnificência e o esplendor presentes. Ezequiel presenciou um arco-íris ao redor do trono de Deus, lembrando a Noé o símbolo da promessa pós-dilúvio. João, antes da tempestade, também viu o arco-íris. Nesse contexto, Ezequiel observou um arco-íris durante a tempestade, representando a promessa divina e o poder de Deus. A mensagem enfatiza o magnífico poder de Deus, assegurando a Ezequiel que ele está no controle. A onipotência de Deus significa que nenhum problema está além de sua capacidade. Em tempos desafiadores, Ezequiel foi consolado ao lembrar que Deus permanece no controle, mesmo durante o exílio. Da mesma forma, os crentes contemporâneos podem enfrentar desafios, mas a magnificência descrita por Ezequiel oferece conforto. Embora não vejamos as rodas, sabemos que Deus está conosco, conhecendo tudo e capaz de agir. Ezequiel, ao experimentar a glória de Deus, se prostrou em reverência. Em tempos difíceis, Deus lembrou Ezequiel, por meio de visões, que ele permanece no controle. Da mesma forma, os crentes modernos podem se sentir exilados em um mundo marcado pela maldade, mas a descrição de Deus por Ezequiel oferece consolo. Devemos lembrar que Deus está conosco em todos os lugares e situações. A descrição de Ezequiel, semelhante a João em Apocalipse 4:6, revela a sensação de conhecimento e inteligência excelentes nos querubins. As rodas, interligadas aos querubins, mostram uma sincronia extraordinária. A imagem da carruagem divina pode parecer bizarra, mas é uma experiência visionária, repleta de características surreais que sobrecarregam o realismo. Os Ofanim, posteriormente chamados de anjos, são fascinantes por sua semelhança única com os seres angelicais. Independentemente de sua natureza angelical ou como um meio divino de transporte, sua função em exibir a glória de Deus é crucial. Os Ofanim, em sua aparência e operação, evidenciam o domínio absoluto de Deus sobre o cosmos, destacando sua onipresença e onisciência. Em Efésios 6:12, somos ensinados que nossa batalha não é contra a carne. Deus deseja que os crentes reconheçam a existência de um mundo além do alcance de nossos olhos temporais. Assim, no poder do Senhor, podemos estar preparados para enfrentar qualquer estratégia que o inimigo possa planejar. Nos dias atuais, o extremismo é evidente em diferentes formas. Em um extremo, alguns crentes menosprezam os aspectos sobrenaturais de sua fé, optando por uma visão naturalista baseada apenas em doutrinas. No outro extremo, há aqueles tão envolvidos no reino espiritual que se tornam de pouca utilidade na terra. A chave é manter os olhos abertos para a realidade da situação. Em 2 Reis 6:16, quando um servo estava aterrorizado pelo inimigo, o profeta lembrou: não tenha medo. O mundo em que vivemos não é verdadeiramente nosso lar. Existe um mundo invisível, cheio de conflitos pela nossa alma. Ao explorarmos a Bíblia e buscarmos a perspectiva divina sobre o sobrenatural, avançamos na edificação do reino de Deus. Ezequiel liderou uma visão clara e peculiar, marcada por imagens memoráveis. Desde mãos e rolos descendo do céu até visões de abominações no templo, vinhas, águias, leões, ossos secos e fogo, suas visões eram incomuns, mas carregadas de significado.
Estas eram frequentemente acompanhadas de interpretações divinas e instruções sobre como comunicar a palavra de Deus. Ezequiel seguiu o axioma de liderança na visão: ver claramente, mostrar de forma criativa e comunicar constantemente. Apesar da resistência das pessoas, Ezequiel permaneceu firme em suas convicções e valores fundamentais, mesmo usando a expressão "filho do homem" cerca de 90 vezes para destacar que era um mensageiro do soberano divino. Ele era conhecido por sua criatividade, incorporando auxílios visuais e performances dramáticas para transmitir sua mensagem. Mesmo quando suas ações simbólicas pareciam diferentes ou embaraçosas, ele as executava prontamente. Apesar dos esforços de Ezequiel em lançar uma visão para sua geração, muitos ouviram, mas se recusaram a agir de acordo com suas palavras. Deus o via como um vigia convocado para alertar sobre perigos potenciais, semelhante a um vigia que avista um exército se aproximando. Deus forneceu a Ezequiel as palavras certas, dirigindo todo o drama que ele representava. Anjos, que incluem diferentes fileiras como os Ofanim, são essenciais para cumprir a palavra de Deus. Eles são as tropas de ataque que lidam com oponentes, garantindo que as profecias se concretizem. Salmos 103, 20 e 21 destaca sua obediência à palavra de Deus. Embora existam diferentes classes de anjos, todos são cruciais na execução do plano divino. A comunhão angelical é evidente nas vidas das pessoas nas Escrituras. Mesmo Jesus, nascido do Espírito Santo, precisava dos serviços dos anjos. A cegueira espiritual pode limitar a compreensão dos anjos em nossas vidas, mas a verdade é que eles são parte indispensável do plano de Deus para os redimidos. Os anjos são espíritos ministradores, cumprindo o propósito de Deus na terra. Esses seres extraordinários são parte integrante da criação divina, servindo a Deus em conformidade com suas ordens e propósitos. Se você aceita a Bíblia como verdade, também aceitará o ministério dos anjos, um tema abordado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sendo mencionado direta ou indiretamente quase 300 vezes. Estudiosos bíblicos sugerem que o número de anjos pode potencialmente chegar a milhões, como indicado em Hebreus 12, 22, que fala de uma companhia inumerável de anjos. Davi, em sua visão limitada, descreveu 20.000 anjos percorrendo os caminhos celestiais, notando de maneira impressionante: os carros de Deus são 20.000, milhares de milhares. É certo que os anjos, incluindo os Ofanim, não buscam chamar a atenção para si mesmos, mas atribuem toda a glória a Deus e transmitem sua mensagem como a palavra salvadora e sustentadora da mais alta ordem. Mesmo diante da glória dos seres celestiais, eles se tornam pálidos ao lado da indescritível glória de nosso Cordeiro Celestial, o Senhor da Glória, diante de quem todo o poder nos céus e na terra se curva em adoração sagrada e exaltada. A visão de Ezequiel no capítulo 1 descreve as rodas como uma representação poderosa da natureza divina de Deus através de movimento e ação. Deus apareceu em um trono semelhante a uma carruagem, revelando sua glória que é suprema e onipresente em todo o universo. Toda a visão, incluindo os querubins, a carruagem, o espírito e as rodas, destaca a unidade e coordenação desses elementos. Apesar de a visão ser aterradora, ela retrata a magnificência e o esplendor de Deus, lembrando aos israelitas, durante o cativeiro babilônico, de sua santidade e poder como Senhor de toda a criação. A mensagem central era clara: mesmo em tempos de exílio e iminente destruição da nação, Deus permanecia no trono e capaz de lidar com cada situação. Essa visão aponta para a maravilhosa providência de Deus, constantemente operando em seu plano invisível nos assuntos de todas as nações. Seu plano é intrinsecamente projetado, preciso e nunca atrasado. Como afirmado em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, aqueles a quem ele chamou de acordo com o seu propósito. O livro de Ezequiel aborda vários temas principais, incluindo a soberania de Deus sobre a história. Não importa o que aconteça, seus planos não serão frustrados. Mesmo a desobediência da nação escolhida não impedirá seus planos, que serão cumpridos. A visão de Deus como governante sobre toda a criação, como retratado em Ezequiel 1, é um tema recorrente ao longo do livro, que apresenta várias outras visões.
E assim chegamos ao final deste vídeo incrível. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Antes de nos despedirmos, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.